Quero convidar ao palco o Milton Marcellini, gestor de tecnologia no Instituto de Pesquisas Tecnológicas de São Paulo. Milton, por favor, suba ao palco. Uma salva de palmas ao Milton. Bom dia a todos. É um desafio enorme, né? A primeira palestra do dia aqui. Espero poder contribuir com vocês. Rapidamente sobre mim, como ele falou, Milton Marcellini, sou engenheiro de formação, engenheiro elétrico, engenheiro de telecomunicações, pós-graduado também em redes de comunicações, tenho com 15 anos de experiência aí no setor, trabalhando aí sempre em pesquisa e desenvolvimento de produtos voltados para o setor de telecom. Nos últimos 3 anos, basicamente, estou no Eldorado, vou falar um pouquinho já do Eldorado, mas nesses últimos 3 anos dedicando a essa temática de conectividade veicular. É uma temática bem interessante, ainda para a gente, vou falar um pouquinho, vocês vão entender, mas um pouco novo, mas com grandes desafios, mas é uma evolução bem interessante, tá bom? Vamos lá, só para iniciar aqui. Opa, passou. Para quem, eu vou fazer uma introdução bem rápida do Eldorado, tá? Para quem não conhece, a gente fica lá em Campinas, né? Esse é o nosso prédio, tá? O nosso headquarter. É um prédio bem interessante. A gente fica praticamente, só para vocês sintonizarem, a gente fica dentro da Unicamp, tá? Porém, o acesso somente é pela Unicamp, né? Toda a nossa área, estrutura, ela é totalmente dedicada do Eldorado, tá? É privada. E só para vocês terem uma ideia onde está, ali à esquerda é o CPD do Santander e atrás é o Sirius, tá? do CNPEM, tá? Em grandes números, né, o Eldorado hoje, né, esse ano completou 26 anos de história. A gente foi fundado em 99 pela Motorola, um centro de pesquisa e desenvolvimento da Motorola, mas desde a criação a gente foi totalmente independente, tá? E caminhamos com as próprias pernas desde então, né? Nós somos uma ICT, vou falar um pouquinho o que é isso, tá? Mas a gente está não só em Campinas, a gente está em Manaus, Brasília e Porto Alegre, Manaus, inclusive, com mais de 500 pessoas já, crescendo bastante, tá? Aqui está um número de colaboradores em torno de 1.600, porém, esse número, se a gente considerar bolsista atuando em pesquisa, desenvolvimento e estagiários, esse número passa de 2.000 colaboradores, tá? O ano passado fechamos em 500 milhões de investimentos em P&D. Esse ano esse número já passou desse valor, tá? Mais de 75 parceiros ativos, grandes players de mercado, né? E 240 projetos, geralmente, aí, por ano executados, tá? A área que eu mencionei, 16 mil metros quadrados da área de Campinas, tá? São mais de 40 laboratórios, vou passar um pouquinho rapidamente aqui. E só para vocês entenderem o que é uma ICT, Instituição de Ciência e Tecnologia, basicamente, a gente... o Eldorado, tem alguns ICTs que até tem produto, tá? O Eldorado não tem produto. Nós somos realmente a gente fala que a gente é o elo entre a universidade e as empresas / indústria, tá? Onde a gente não trabalha na pesquisa básica, né? Mas a gente pega a criação, pega a pesquisa básica e valida isso, aplica isso no dia a dia. E, obviamente, com as empresas e indústria, a gente desenvolve essas tecnologias e entrega para as empresas e indústrias levarem para o mercado, tá? Então, basicamente, o Eldorado não tem produto, a gente tem infraestrutura, pessoas, conhecimento e know-how. A gente diz que somos um braço de desenvolvimento, um braço de pesquisa e P&D para a indústria de forma geral, tá bom? E as nossas competências, né? O Eldorado, ele atua um amplo leque de conhecimento, tá? Passamos aí desde microeletrônica, o Eldorado hoje é um dos poucos laboratórios do Brasil que consegue fabricar um chip, tá? E a gente atua desde o designer de um chip até realmente a produção dele, de um lote piloto, obviamente, né? A nossa fábrica lá tem uma limitação em volume, né? A gente só não fabrica, né? Só não conseguimos atuar na questão do wafer, que quem conhece microeletrônica aí é a verdadeira guerra lá nos Estados Unidos e China, né? Mas todas as demais etapas a gente consegue executar no Eldorado, passando por mobile, IoT, software embarcado, aplicações, voz, obviamente, né? Visão computacional, que eu acho que é um tema bem complexo, bem importante para vocês, olhando cidades inteligentes, né? Eu acho que um item específico de visão computacional é reconhecimento facial, que hoje, placas também, né? Que hoje já está massificado e realmente traz inúmeros benefícios, né? A gente tem um time lá gigantesco atuando nesse tipo de soluções, tá?
Tem dezenas de desafios para a indústria e outros mercados que visão computacional realmente traz grandes oportunidades. Designer, o Eldorado tem uma capacidade central no usuário, então sempre olhando o design do produto. AI, obviamente, Cloud e Produto Integration. Tá? Acho que é para cá. Né? Opa, agora passou 2. E como que a gente entrega isso? Né? Entrega, obviamente, com soluções de hardware e software, capacitação e treinamento customizados. A gente tem residências em loco, projetos como Apple Academy, que é essa foto que está em cima aí. Ele ocorre a cada 2 anos, como uma pós-graduação mesmo, porém, a gente tem também cursos e treinamentos tecnológicos. Né? Alguma empresa, algum setor gostaria de alguma tecnologia, algum treinamento customizado, a gente consegue estar desenvolvendo também. Tá? Testes de laboratório e certificação de produtos. Hoje, o Eldorado é o maior certificador Anatel do Brasil. Tá? A gente tem laboratórios dentro da infraestrutura nossa, de mais de 40 dedicados a essa vertical de negócio, sendo que a maioria deles trabalha 24 horas por dia. Tá? É bem interessante. E uma última vertical de negócio aqui, consultoria e inovação. Aqui, para vocês terem ideia, um exemplo dos nossos laboratórios. Tá? A parte de cima são câmeras anecoicas. Primeira, câmera acústica, fazer teste de ruído em produtos. Tá? Tem muita ainda demanda. Em metro, por exemplo. Né? Segunda, teste de antena, uma câmera anecoica full. A terceira aqui, uma câmera semi-anecoica de 10 metros. Nós somos o único no Brasil que tem uma turntable com dinamômetro. A gente consegue fazer teste de veículo em movimento. Isso é bem interessante. Tá? E de baixo, mais alguns exemplos aí de laboratório. Tá? Então, fica aqui um convite, para quem não conhece ainda o Instituto Eldorado. É realmente um ambiente de inovação muito legal. E dá muitas ideias para a gente inovar. Tá? É bem legal. Eu estou há 3 anos lá e realmente respiro inovação todo dia. É bem legal, tá bom? Fica aqui o convite para vocês. E aí, falando da temática, né, acho que mobilidade, acho que é algo que está no dia a dia de vocês, está até mais que o meu, mas eu, olhando a temática conectividade, eu tenho atuado um pouquinho, assim, eu pus alguns desafios que eu acho que, assim, pensando, só para a gente reflexão e depois que eu vou falar, né? Obviamente, tecnologias como conectividade, eletrificação e automação de veículos, né, tem realmente trazido um grande desafio, grande evolução aí para a mobilidade urbana em si. As cidades cada vez mais com trânsito, né, muito mais carro, muito mais gente andando por aí, a gente realmente precisa de sistemas inteligentes, que tudo integrado, e a gente consiga ter ação em tempo real. Né, isso é importantíssimo. Tá? E tecnologias como 5G, V2X, inteligência artificial, e, obviamente, tratar muita informação na borda, né, que é o Edge Computing, traz aí realmente benefícios para a gente também. E, obviamente, a integração de veículo, infraestrutura e usuários é o pilar para essa evolução de mobilidade. Tá? Assim, só para iniciar, eu não sou expert em veículos autônomos. Tá? Quem quiser aprofundar nessa temática, a gente tem uma equipe lá totalmente dedicada nesse tema. Mas só para fazer um ramp-up aqui, fazer a ligação até do tema da palestra, tá? Onde estamos, né? Qual o caminho para a gente chegar realmente num carro totalmente autônomo. Né? Então, a gente olhar carro autônomo, a gente tem níveis de autonomia. Né? Então, a gente tem o nível 1, 2, 3, 4 e 5. Quando a gente fala em 1 e 2, é o ADAS que a gente tem no dia de hoje, aí vocês devem conhecer. Né? A gente tem lá o A e B, controle de frenagem automática, de emergência, tem sistema de manutenção em faixa, né? Tem questão do ACC, de controle adaptativo de velocidade, se detecta uma velocidade, ele se mantém baseado na distância do carro da frente. Então, esses tipos de soluções são basicamente soluções que a gente tem hoje já no mercado. Né? Tem carros mais sofisticados, tem até algumas tecnologias até mais interessantes. Conheço alguns, inclusive, com câmera já, que ele consegue identificar a placa de velocidade da via e se ajustar na velocidade em função da velocidade da via. Então, tem algumas soluções já bem interessantes. Tá? E quando a gente vai para o nível 3, 4 e 5, o 3, obviamente, ele já é um nível autônomo, né? Ou seja, é uma direção autônoma, porém, ele exige algumas ainda das ações do condutor. Tá? Quando a gente vai para o 4 e para o 5, aí já é realmente uma condução totalmente autônoma. Né? Aqui a gente está falando de uma necessidade de conectividade V2X, que eu vou falar daqui a pouco, já é meio que mandatória. Tá? E qual a diferença do 4 para o 5? Até na figurinha aqui vocês podem ver, no 4 ainda a gente tem a opção de conduzir o veículo. No nível 5 a gente não tem a opção. Tá? O carro ele é totalmente sem pedal, sem volante, totalmente autônomo realmente. Tá? E aí, falando um pouquinho o que o Eldorado tem feito nisso, né? A gente começou essa temática de veículos autônomos há um tempo já, e
Nesse slide de cima aqui, tá meio pequeno, não está dando para ver muito, mas a gente começou tudo isso com um carrinho de controle, né? É um carrinho, obviamente, todo sofisticado, criado pelo Eldorado, né? Não é um comprado no mercado, onde a gente colocou nesse carrinho diversos elementos que compõem um carro autônomo. Tá? Hoje, se vocês olharem um carro autônomo, ou até mesmo um carro com algumas tecnologias mais novas, né? Eu mencionei do 1 e 2 ali, do ADAS, tem um radar, né? O veículo ele consegue se manter na velocidade do outro ali, consegue ter reação de velocidade, porque tem um radar que traz um tempo de resposta muito interessante. Então, radar, LiDAR, câmeras, tem várias tecnologias, né, que compõem isso. Uma NVIDIA aqui que tem poder de processamento veicular bem interessante. A gente integrou todos esses mecanismos, obviamente, sempre na linha de capacitação e conhecimento para a gente suportar projetos, né? Então, a gente montou essa estrutura, esse carrinho, para vocês terem noção, a gente consegue passar um destino, ele segue essa rota, desviando de obstáculo, parando, freando, fazendo todas as ações necessárias, totalmente autônomo. Então, já é bem dominado por a gente, todos esses elementos que compõem um carro autônomo. Tá? E aí, nesse sentido de expandir, né, esse conhecimento, a gente pegou todas essas tecnologias e estamos aplicando ele num carrinho de golfe. Tá? Ele não está 100% autônomo ainda, mas pretendemos aí até o início do ano que vem ele está totalmente autônomo andando dentro do estacionamento do Eldorado, tá? Então fica aí o convite também para quem quiser dar uma volta no carrinho autônomo lá do Eldorado, vai ser bem legal, tá? E vocês verem que tem várias tecnologias que estão embarcadas. Aqui é um radar, tá? Um LiDAR também compondo elementos da via e ali obviamente uma câmera fazendo detecção de todos os elementos de uma via, tá? E obviamente tudo que eu mencionei estão basicamente ali, né? Todas as know-how em termos dessas competências olhando veículos autônomos. Tá? Sistemas distribuídos, modularização, criação de dataset, todos esses dados que a gente coleta de todos os sensores, isso, obviamente, tem agentes de IA, né, rodando e tomando ações para realmente ter uma tomada de decisão em termos de segurança, né, de rota e tudo mais. Tá? Então, realmente, o dataset, a criação desse ambiente, treinar esses algoritmos, foi um trabalho enorme. Aí, né? Ambiente de simulação, fusão de sensores e por aí vai. Tá? Então, é só para vocês terem uma ideia de como a gente está atuando nessa frente. A gente tem projetos com montadoras, voltado para ADAS, voltado para infotainment, e tudo isso, obviamente, saiu dessa capacitação, desse viés aqui que a gente olha. Né? O Eldorado, aquelas competências que eu mencionei para vocês, a gente tem um investimento interno, o Eldorado, por ser uma ICT privada, né, e sem fins lucrativos, a gente investe muito em inovação interna. Então, todo o dinheiro que a gente não tem um lucro, né, a gente tem um superávit e investe internamente. Então, por isso, quem for visitar, você vai ver que o ambiente é totalmente novo, a gente investe muito em inovação, a gente olha sempre há 5 anos para frente. Então, toda essa tecnologia que vocês imaginarem, a gente já está olhando, quântica e por aí vai. Tá? O carro autônomo é um exemplo. Né? Aí, vindo para a temática do V2X, para quem ainda não tinha visto falar, V2X é a comunicação no carro com qualquer coisa. Né? Hoje, a gente já tem uma comunicação do carro com a internet. Né? Tem muitos carros, aí eu mencionei do ADAS, mas também tem carros que já sai aí com eSIM, sai com chip lá, e tem lá um plano com o operador, ele consegue ter alguma conexão com a internet. Isso é V2X? Não. Isso é uma perna do V2X. Né? Se a gente olhar aqui, a figura também não ficou muito, com uma qualidade muito boa aqui, mas a gente tem alguns padrões de interfaces de V2X. Né? Então, a comunicação do carro com as coisas se dá em algumas interfaces. V2V, carro com carro, é uma conexão direta. Né? A gente tem, vou dar alguns exemplos disso aqui depois. O V2E, aqui a gente está dentro de um evento da Datapron, que né, expert em semáforos. O V2E, basicamente, uma integração, uma das principais é com o semáforo, né, onde o veículo tem uma interação de forma automática. Né, ele consegue saber, em tempo real, o estado do semáforo, né, e a fase, e o tempo que ele vai demorar para abrir, para fechar, mudar de fase. Tá? Tudo isso em tempo real, em milissegundos. Isso traz inúmeros resultados. Né? Então, só para você ter uma ideia do que seria uma infraestrutura. Mas tem outros exemplos. Tá? V2P pode ser uma conexão com um pedestre direto ou através da infraestrutura também. Tá? Uma câmera detectando um pedestre e interagindo com o veículo de forma automática também. Tá? E o V2N, que é a perna com a internet. Então, ou seja, a comunicação do carro com a internet é só uma perninha de uma conexão total de veículo. Tá? Realmente, se a gente pensar em V2X, carro conectado com tudo, a gente está falando muito mais que o carro com a internet. Tá? Essa tecnologia, faz uns 10 anos, já surgiu essa temática de V2X, surgiu baseado em comunicação Wi-Fi, a gente conhece bem, o 3GPP, que regulariza aí, né, a parte de redes de comunicações móveis, que é a comunicação que a gente tem no celular, 4G, 5G,
né, identificou isso como uma oportunidade, embarcou isso para dentro do padrão de redes móveis, né, e no 4G, meados do 4G, da tecnologia 4G, eles lançaram também a tecnologia C-V2X, que é a comunicação de carro com carro, que é essa comunicação direta, né, peer-to-peer, baseada em rede de comunicação móvel, e isso trouxe um ganho enorme para a solução. Tá? Então, é o que a gente tem visto de evolução, Estados Unidos, China, tudo baseado em comunicação C-V2X, que é padrão rede celular. Tá? Benefícios disso, né? Eu já mencionei alguns aqui, mas quando a gente fala em segurança, por exemplo, né, eu costumo dizer que o carro hoje que ele tem o ADAS lá, por exemplo, frenagem automática, né, de emergência, ele é meio míope, né, porque ele está olhando, ele consegue enxergar só um pouquinho à frente dele, que é o que o sensor está vendo. O carro da frente do carro da frente ele já não consegue ver. E se tiver um ponto cego, muito menos ainda. Né? Então, a conectividade ela traz um ganho a mais, né? Ela consegue ver o que o sensor não está vendo. Né? Então, por isso que o nível 4 e 5 lá é realmente mandatório a conectividade em termos de carro autônomo. Né? Então, e eficiência, por exemplo, né? Eu mencionei da integração com o semáforo. Eu tenho demandas de parceiro do setor público, né? Por exemplo, gestão de mobilidade e transporte público. Uma integração, eu vou dar até um exemplo de um case nos Estados Unidos bem interessante aqui, mas a integração do ônibus, né, no BRT, com o semáforo, traz uma eficiência enorme, né, para um tempo de rota, segurança e por aí vai. Né? Então, realmente traz uma eficiência enorme. Sustentabilidade, existe cases, né, de harmonização de velocidade, por exemplo, que é onde o carro, principalmente pensando em veículos grandes, tá? Um caminhão, por exemplo, numa rodovia, se entra como se fosse um comboio. Né? Existe, inclusive, uma aplicação disso, né, que chama platooning, que é um comboio, por exemplo, de caminhões ou ônibus, onde eles se harmonizam em termos de velocidade e rota. Tá? Então, ou seja, um fica atrás do outro, sempre seguindo. Isso traz eficiência de descarbonização gigantesca, porque eficiência no consumo de combustível, e por aí vai. Tá? Então, é bem interessante, tem inúmeras aplicações para isso. Tá? E, obviamente, o que eu já falei, né, a parte de base para a evolução realmente do carro autônomos. Tá? Como eu mencionei, aqui tem alguns exemplos, tá? Mas vou citar só o primeiro, para não ser tão massivo aqui. Esse primeiro é uma cidade nos Estados Unidos, que eles integraram uma via toda, se vocês quiserem pesquisar, é bem interessante. É uma via toda que tem, são em torno de 100 intersecções, né, com semáforos, todos eles conectados com o V2X, e todos os transportes públicos e caminhões, veículos de segurança, de apoio, por exemplo, é uma região que neva muito, veículos de retirada de neve e tudo mais, todos eles conectados em tempo real, sincronizado com o semáforo. A eficiência e o ganho é enorme, assim, os resultados são bem bacanas. Tá? Os demais aqui exemplos clássicos também, mas o do meio aqui só para enfatizar que o CITS é um sistema de transporte inteligente cooperativo, é uma organização que traz esse conceito para cidades inteligentes de transportes cooperativos. Quando a gente fala cooperativo, obviamente está usando a conectividade para essa cooperação, tá? E já é uma realidade, né? Principalmente focando em segurança. Né? Eu participei do evento de Rodovias do Futuro esse ano, e a temática principal era segurança. Né? E o que me chamaram também para 2 painéis, todas as questões e todo o debate foi como que a gente consegue implementar isso para trazer segurança. Por quê? Os carros estão ficando mais tecnológicos, né? Porém, o número de acidentes está aumentando. Né? A gente está cada vez um carro que tem soluções internas ali que chamam mais atenção e por aí vai. Né? E, realmente, se a gente não trazer uma certa automação, uma certa, né, forma de interação com a via, essa segurança não aumenta. Tá? Então, realmente, o V2X aí traz inúmeros benefícios. Tá? E pensando no Brasil, né, só para vocês terem uma ideia, em 23, quando a gente começou a olhar para essa temática, não tinha nada no Brasil, ninguém se falava ainda dessa temática V2X. Obviamente, carro conectado com a internet, sim, né, já vem de um tempo, alguns carros. Hoje já está até mais eficiente, quase todos os carros estão saindo com isso. Porém, a temática de integração realmente total né, numa cidade inteligente do futuro aí, não se falava muito. Então, a gente começou a trabalhar em conjunto com a Unicamp nessa temática, e o que a gente precisa fazer para a gente iniciar esse trabalho no Brasil. Né? Obviamente, fazer parcerias com a universidade é um primeiro ponto,
Mas segundo, vamos buscar um projeto que a gente consiga trazer, criar um ambiente aqui e a gente demonstrar a tecnologia. É o famoso tropicalização, né? A gente traz a tecnologia de fora, adapta ela para os moldes do Brasil aqui. Fora, nos Estados Unidos, por exemplo, é muito fácil, né? Em termos de detecção de risco, algumas coisas, porque a infraestrutura é toda padronizada, muito bem organizada. No Brasil, é um pouco diferente, vocês devem saber muito mais que eu, né? Então, a ideia de a gente criar esse projeto, que a gente denominou de Rota Conectada, foi criar um ambiente. Tá? Esse ambiente a gente chama de Rua Conectada, mas, na verdade, vão ser mais de uma rua, dentro da Unicamp, do lado do Eldorado. Tá? O que a gente vai ter lá? Semáforos inteligentes, né? Luminárias inteligentes, carros conectados com esse ambiente, e a gente experimentar, desenvolver aplicações, umas eu até citei aqui. Né? A gente já tem hoje funcionando, né, dentro do laboratório, que a gente está esperando só a rua ficar com a infraestrutura preparada, que a gente está esperando até o final do ano, que isso esteja tudo pronto. Por exemplo, a integração com o semáforo já funciona 100%. A gente consegue ter interação com o semáforo em tempo real, né, coletar informação dele e enviar informação dele como se fosse uma priorização de tráfego, por exemplo, uma ambulância. Vou passar nessa rota, se mantém em verde. Então, o veículo consegue enviar essa informação e o semáforo, de forma automática, ele fica em verde. Tá? Então, um exemplo, outros, né, que a gente já executa também, detecção de pedestre e acidente, coisas desse tipo por câmera, que é algo que vocês já fazem quase em muitas vias, principalmente as principais. Né? Só que só fazer isso, obviamente, por você atuar no tempo real, você não consegue. Né? Então, aqui a gente já está atuando, a gente consegue identificar e informa o veículo de forma automática que tem um pedestre e por aí vai. Tá? Então, a ideia é a gente desenvolver, estamos criando esse ambiente para a gente experimentar, testar, obviamente, e ajudar toda a parte de, né, vocês, por exemplo, que são mantenedores aí de gestão da mobilidade pública, a gente conseguir trazer aplicações que realmente tragam benefícios. Tá? Esse é um dos principais objetivos dentro do projeto. Fica aqui o convite. Esse projeto não é só instituições como nós e a Unicamp, participam 5 montadoras, participa a Bosch, participa a Eaton, alguns sistemistas também, todos eles contribuindo para a gente criar realmente esse ambiente de pesquisa e trazer resultados aqui para o Brasil. Tá? Não parando por aí, esse ano, há 2 semanas atrás, a gente acabou de aprovar um novo projeto. Esse projeto agora é como se fosse uma fase 2 do anterior. O anterior a gente está criando um ambiente, desenvolvendo algumas aplicações. Aqui a gente está com foco em IA. O que né, um carro conectado, hoje a gente deu exemplos várias vezes do ADAS. O ADAS está tomando ação no que ele está vendo, o sensor está vendo. Aqui a gente quer tomar ação no que ele está vendo e no que o outro carro está vendo. Então, é trazer a IA, conectividade, né, tudo cooperativo, ou seja, ter realmente esse ambiente conectado e cooperativo. Tá? Então, é um projeto que vai iniciar em 26. Esse aqui a gente trouxe também a UFMG para cooperar. Tá? Os 2 projetos são financiados aí pelo Mover, que é um fomento aí do setor automotivo, tá? Para esse tipo de projetos, tá bom? Opa. E o futuro da mobilidade, né, na cidade inteligente, acho que tem muitos desafios quando a gente fala, e oportunidades também, né? Quando a gente fala em infraestrutura de conectividade, a cidade já, sim, pensando em conectividade com a internet, principalmente as cidades, grandes cidades, já tem uma quantidade certamente interessante, né? Todo mundo que já tem mobile, se comunica muito bem. Quando a gente vai para rodovias, isso é um pouco diferente, né? O Brasil é um intercontinental, então acaba pecando muito em termos de infraestrutura nas rodovias. Tem evoluído, mas ainda é um desafio. Mas agora a gente pensar em infraestrutura do V2X, que é realmente conectar com as coisas, isso está um desafio um pouco maior. Tá? Então, acho que contar com empresas como a Dataprom, por exemplo, né, para a gente conseguir massificar isso, testar soluções e mostrar que isso realmente vai trazer benefícios, eu acho que é uma grande oportunidade para a gente trazer soluções. Tá? O que a gente busca, né, e está trazendo dentro desses projetos, padronização, interoperabilidade, né, incentivar políticas públicas, mostrando que tem resultados, né, e regulamentação. A gente é muito próximo da Anatel, então a gente quer tentar, hoje existe uma faixa dedicada para a conectividade veicular, mas ela não é padronizada em termos de tecnologia. A gente está, com os resultados do projeto, a gente incentivar essa realmente padronização em nível de tecnologia. Tá? E, por fim, uma mensagem aí final, né? O futuro da mobilidade urbana será definido não apenas por veículos inteligentes, mas por cidades verdadeiramente conectadas e colaborativas. Beleza, pessoal? Era isso, espero que tenha contribuído aí com vocês. Fico à disposição o dia inteiro aí. Quem quiser trocar ideia, entender um pouquinho mais, estamos à disposição, tá bom? Espero
ter aí. E fica o convite também para ir lá no Dourado conhecer o Instituto, que é um instituto bem bacana. Garanto que todo mundo vai estar, muita gente que vai lá fala, pô, não sabia que tinha isso no Brasil. Então vai ser bem legal receber todo mundo lá, tá bom? Abraço a todos aí e obrigado. Fica aqui meus contatos também. Obrigado, Milton. Obrigado pela palestra, por compartilhar seu conhecimento conosco. Tenho certeza que esse é um tema muito interessante, né? E que ele muitas cidades já têm, né, infraestrutura conectada e, como você já disse, a conexão está aí. Algumas cidades já trabalham com veículos autônomos, mas a gente já espera assim, quando isso estará na maioria dos municípios, por exemplo, aqui no Brasil. Então, é um tema muito interessante. Eu vou... Lívia, a Gabriela, com o microfone, está por ali. Alguém tem alguma pergunta para o professor Milton, por favor? Aqui na frente, Gabriela, por gentileza. Milton, muito interessante a sua palestra. Uma preocupação que eu tenho, eu queria ouvir sua visão, não é minha especialidade essa área, mas como você vê a questão da segurança da informação nesse ecossistema? Porque a impressão que eu tenho é que os ladrões de carro no futuro eles vão ser hackers e não mais pessoas que apontam uma arma, né, na cabeça de alguém. Então, eu queria ouvir sua visão sobre isso, por favor. Interessante a pergunta. Assim, a questão de cibersegurança hoje ela é complexa, né? Ela tem que estar em tudo, né? A gente tem, eu mostrei ali que a gente, AI, cyber está até junto ali, porque ele é transversal para o Eldorado, né? Hoje todos os projetos nossos, a primeira análise é onde a IA vai estar, de forma eficiente, né, necessária, e é onde o cyber vai estar. Então, a gente tem projetos de parceria com a montadora, como mencionei, e muitos deles o cyber é by design, tá? Ou seja, a cibersegurança é realmente importante e necessária, né? Cara, não tem como. A gente tem que evoluir na segurança. Realmente, todo dia surge aí formas de invasão diferentes, né? Não tem como, tem que estar atento mesmo. As montadoras estão bem atentas, tá? Hoje os carros já possuem algum nível de conectividade, né? Eles já olham para esses aspectos, mas recentemente a gente fez um trabalho com uma grande empresa e detectamos assim, diversas oportunidades de invasão. Então, realmente, é um ponto que tem que se olhar. E quando a gente vai para um nível de automação, igual, né, a gente comentou aqui, se você invade, você tem a capacidade de tomar o volante, vamos dizer assim, né, do veículo. Então, realmente é um aspecto muito importante, mas a gente está olhando, tá? Está olhando. Quando eu comentei do último projeto aqui, quando a gente fala IA e aplicações, a gente está muito focado na aplicação, realmente, né? De trazer os benefícios. Porém, o cyber não pode ficar de fora, tá bom? Bom dia, Milton. Uma pergunta, você tem algum projeto desse voltado para motos também? Olha, interessante. Não estamos olhando para motos, assim, especificamente para motos, tá? Vamos fazer um teste com motos, né? Ou tem um projeto aqui que vamos trazer moto. Não tem, mas assim, a conectividade, a forma de atuação, em um dos cases, por exemplo, a gente olha assim, bicicleta e motos como um elemento da via, né? Mas não ela conectada. Mas eu acho que, assim, olhando toda a minha experiência, tá? Quando a gente olha todo esse ambiente, levar isso para a moto não é algo complexo. É algo que seria totalmente viável, tá? Mas, infelizmente, não temos ainda algo olhando 100% para a moto. Mais uma, como seria a questão da conectividade do carro com os semáforos, talvez para evitar, principalmente, o avanço de semáforo, que é um dos altos índices de acidente que a gente tem, né? E, ao mesmo tempo, também, se essa tecnologia ajudaria a questão de atropelamento de motos, de bicicletas, se ele ajudaria na frenagem, algo assim. Com certeza. Falando de semáforo, assim, a integração é total, tá? A gente tem laboratório, convido vocês aqui em janeiro para irem lá visitar o Dourado, a gente leva vocês na rua, que vai estar pronto já, e esse é o primeiro case que a gente vai pôr em operação. A gente consegue, né, obviamente, integrando o semáforo, saber realmente, milissegundos, o tempo que ele vai abrir ou fechar, ou mudar de fase. Tá? Isso realmente de forma automática. Mudou aqui, mudou lá. Tá? Então, o veículo realmente tem uma ação, tem uma percepção
disso muito instantânea, né? Então, realmente pode, sim, com certeza, e esse é o objetivo, né? Evitar esse tipo de questões de cruzamento, tá? Sem interferência do motorista. Agora, nós, por exemplo, da Eldorado, e assim como a gente está olhando as aplicações a nível de coletar lá, integrar com o semáforo e enviar para o veículo. A ação no veículo, obviamente, dentro do projeto a gente vai atuar, né? A gente tem um veículo lá que ele chama veículo Vilma, é um veículo totalmente customizado e a gente vai acionar, ele vai realmente frenar quando ele receber que tem uma frenagem do veículo à frente ou que o semáforo fechou, de forma autônoma. Porém, essa atuação no veículo é muito por conta da montadora, né? Então, hoje, cada montadora tem lá o seu sistema de ADAS e a sua atuação no veículo, né? Todos os nossos projetos, apesar de ter as montadoras, elas abrem até certo ponto conosco, né? Então, assim, eu vou recomendar, deve frear, vou recomendar, deve diminuir a velocidade, coisa desse tipo. A ação fica muito, obviamente, por conta da montadora, né? Mas, obviamente, teria uma ação, sim. Tá bom? Bom dia. Bom dia. Com relação à automação do FAPA, principalmente nos níveis mais elevados, né, das 3, 4, existe sempre algumas tecnologias que se utilizam de acessórios na via, como sensores magnéticos, vias exclusivas, etc. A minha pergunta é com relação, assim, qual que é a tendência assim, que tem se demonstrado assim, mais viável, o veículo ser totalmente autônomo, ele não depender de nenhum recurso desse externo para poder atuar de forma eficaz, ou assim, vias dedicadas para veículos autônomos e elas se tornarem um padrão. E também nessa mesma linha, falando em padrão, se já existe no mercado, se está se pensando em algum tipo de padronização nessa automação, porque para não acontecer o Betamax da vida, né? Cada fabricante tem o seu padrão, daí a pouco fica inviável a tecnologia se implementar por conta dessa falta de padrão. Legal. Olhando a questão de padrão de vias, né? Assim, o veículo autônomo está buscando uma evolução que não dependa disso, né? Obviamente, você tem um padrão de via bem definido, o treinamento de todo o reconhecimento daquela via é muito mais fácil, né? Por isso que eu falei do desafio do Brasil ainda maior, né? Você sai de uma via, entra numa via gigante, uma via fina e por aí vai, não tem um padrão nenhum, né? Mas assim, a tendência não é ter um padrão. Porém, hoje, no nível que a gente está, nível 4 e 5, ele é obrigatoriamente necessário rodar em algumas vias definidas, numa velocidade definida, num tempo definido, entendeu? Então, ele não pode sair disso. Por quê? A gente está ainda no início, né? Acredito que a tendência é, sim, evoluir para andar em qualquer rua. Por exemplo, eu fui na Bosch há umas 2 semanas atrás e a gente estava testando umas soluções deles que ele tem por câmera, já ele consegue, eu mencionei até no começo, né? Detectar a câmera, detectar a faixa, tudo por câmeras e guiar o veículo, obviamente, né? Pode ter muita falha, né? Não sei se vocês conhecem o case veículos autônomos, ele tem algumas linhas. Tem um que usa LiDAR, tem alguns que usa câmera e tudo mais. O da Tesla, por exemplo, ele usa LiDAR e câmeras. E tem um exemplo no Google, no YouTube, vocês podem colocar, que o cara fez um teste com 2 veículos. Um que não usa, que usa LiDAR somente para definição de rota, e o Tesla que usa câmera. Eles colocaram uma imagem de uma via continuando, só que era uma tela, né? O da Tesla passou. Passou e quebrou a tela. Então, um exemplo que você está falando, né? Então, assim, realmente, só que está evoluindo, né? Isso aí foi no começo ainda, obviamente, né? Está evoluindo, mas a tendência é seguir realmente aí com LiDARs e câmeras, tá? Para detecção, mas sempre uma junção de sensores, né? Eu mencionei que a fusão de sensores ela é totalmente dependente, né? E a integração com via, sim, tem padrão, tá? Eu mencionei aqui do semáforo, o semáforo, existe uma mensagem definida pelo SAE, tá? ITS, que chama SPAT, que é fase, tempo de semáforo. Tá? Basicamente, é a definição disso, onde tem lá o que eu tenho que coletar do semáforo e enviar para o veículo já está esperando receber aquilo. Então, tem um padrão. Agora, a pergunta dele aqui, né, não tem padrão para atuação. O que eu vou fazer no veículo? Não tem, aí é por causa do montador. Mas a mensagem, por exemplo, do semáforo, do pedestre também, se eu detectar por câmera
Hoje, se você tiver em câmera em 100% de uma via, por exemplo, e a gente conseguir fazer uma integração, ó, a hora que você detectou um pedestre, me manda essa mensagem aqui, eu vou conseguir enviar para o veículo, ó, tem um pedestre naquela posição ali. Então, por exemplo, né? Então, existe um certo padronização, sim, tá? O que a gente está trazendo aqui é isso, mostrar que funciona e mostrar quais são a padronização ou não, realmente, para a gente conseguir alavancar esse futuro nosso aqui conectado, tá bom? Fiquem à vontade aí. Pessoal, espero ter contribuído aí, fico à disposição aí. Grande abraço.